Isaías capítulo 40. Estou com uma palavra queimando no meu coração. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 29. Aleluia. Isaías 40, versículo 29. Diz assim o texto: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se afadigarão. Aleluia. Vou repetir o versículo 31. Se você puder, dê glória a Deus por isso. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se cansarão. Aleluia. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento. Eu quero orar com você mais uma vez. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, eis aí a tua palavra, Senhor. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, que a tua igreja seja edificada pelo Senhor nessa hora, e principalmente que o teu nome seja glorificado no nosso meio. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Existe muita coisa que Deus quer derramar sobre a igreja quando a gente se reúne e tem a oportunidade de estabelecer um culto a Deus. Pastora Soninha, quando a gente tem o privilégio de se reunir enquanto igreja, nós temos a oportunidade de corresponder a Deus aquilo que Ele começou a derramar sobre nós. Porque no primeiro momento em que nós nos reunimos aqui, quando a gente começou, na primeira oração que foi feita aqui, quando as primeiras pessoas chegaram aqui e começaram a se reunir por causa do nome de Jesus, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. E tudo aquilo que a igreja faz no ambiente do culto é também reverberado na maneira que a gente vive fora daqui. Ou seja, o que é estabelecido por Deus no ambiente do culto também repercute na tua vida lá fora. Então o que é manifestado aqui, você leva para a tua casa, você leva para o teu trabalho, você leva para a tua vizinhança, você leva para todas as relações que você estabelece ao longo do teu dia a dia. Quem está me entendendo, diga amém. Quando Deus estabeleceu a manifestação do reino dos céus na terra, através da igreja, Deus estabelece um padrão de culto. Deus estabelece um padrão da maneira através da qual Ele quer ser adorado. Então, se nós temos um padrão estabelecido pelo próprio Deus, isso significa que existem aqueles também que não conseguem compreender e manifestam outros tipos de adoração a Deus. Isso é um grande perigo quando a gente se propõe a ser um adorador, como aqueles que Jesus falou, aqueles que o Pai está procurando, aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque se existe um padrão estabelecido por Deus, é porque o nosso Deus, ele é criterioso. Deus não aceita qualquer adoração. A boa intenção simplesmente não vale diante de Deus. Fazer a coisa errada com o propósito certo não vale nada diante daquele que merece ser adorado. Fazer a coisa certa do jeito errado também não vale de nada diante daquele que merece ser adorado. Porque no reino de Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o sim e o amém, aquele que tem o controle de tudo na palma das suas mãos, aquele que o salmista diz que conhece e conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome, esse que é digno de toda adoração e todo louvor, fazer algo para Ele, em nome dEle, por Ele, significa refletir o que a palavra dEle ensina e revela para nós, porque diz a palavra, dEle
por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Então existe algo que foi demandado pelo próprio Deus a respeito da maneira como Ele merece e quer ser adorado. Fazer a coisa certa também passa por fazer do jeito certo. Porque se Deus simplesmente estivesse preocupado com a tua intenção, por que Uzá morreu quando, na melhor das intenções, fez o que não deveria ser feito? Se Deus aceita qualquer tipo de adoração, se Ele não tem um padrão estabelecido pela maneira através da qual Ele quer ser adorado, por que então Nadab e Abiú foram fulminados quando apresentaram, segundo a palavra, fogo estranho diante do Senhor? Se o que vale é a coisa certa que você faz, por que Ananias e Safira, mesmo entregando uma oferta ao Senhor, eles foram fulminados no Novo Testamento? Então Deus, Ele não está preocupado com uma parte de quem você é. Ele não está preocupado com o teu talento. Ele não está preocupado com o quanto você é capaz de fazer aquilo que você pode fazer. Ele não está preocupado simplesmente em você ter uma boa intenção quando você se apresenta diante dele. É por isso que Ele estabeleceu um padrão, e o padrão de Deus é o padrão da perfeição. Agora olhe para mim, por favor. O padrão da perfeição faz com que cada um de nós que estamos aqui jamais consigamos alcançar esse padrão. Talvez essa seja a coisa mais assustadora de toda a história. É impossível, Elisângela, alcançar o padrão de um Deus que é perfeito. É impossível, Darcinéia, oferecer algo diante de Deus que vá agradá-lo. Paulo teve a revelação: quem dará ao Senhor? Quem conhecerá a mente do Senhor? Quem será o seu conselheiro? Então, quando nós nos apresentamos no ambiente de culto, para glorificar, para louvar, para exaltar, o padrão de perfeição ainda é exigido por Deus. E Ele revelou isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Aí fica a pergunta: se o padrão de Deus é o padrão de perfeição, como então qualquer um de nós aqui pode se apresentar a esse Deus que é perfeito, a esse Deus que é eterno, a esse Deus que é todo poderoso? A resposta é: nenhum de nós. Olhe para mim, por favor. Nenhum de nós tem a mínima capacidade de apresentar algo a Deus que lhe seja agradável. Foi por isso que, nos amando de uma forma indescritível, de uma maneira que não há adjetivos na terra para descrever, numa intensidade que é impossível alcançarmos através da nossa compreensão, nos amando dessa forma, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque por meio de Cristo, o nosso sacrifício de louvor se torna aceitável diante de Deus. Por meio de Cristo, aquilo que você é se torna aceitável diante de Deus. Aí você começa a entender que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, até mesmo aquelas que você acha que é você que está fazendo. Porque o Deus que criou tudo, o Deus que tem absolutamente todo o controle na palma das suas mãos, Ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo um plano perfeito, um plano de relacionamento com aqueles que não queriam se relacionar, um plano de proximidade com aqueles que queriam se afastar, um plano que resgata absolutamente qualquer um de nós aqui, todos os dias, da nossa rebelião, da nossa fuga de Deus e da nossa tentativa vã de transformar aquilo que Deus criou na eternidade, em perfeição, com propósito e com um desígnio derramado sobre a terra, em morte. E por causa desse plano, a gente começa a entender
que Ele dá vigor ao cansado. Ele dá grande fortaleza ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força. Voarão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Por causa de Cristo, essa palavra é fiel e verdadeira sobre a vida de cada um de nós aqui. Aleluia! E quando o profeta Isaías revelava isso para o povo de Israel, foi quase um trava-língua agora, né? Quando o profeta revelou isso para o povo de Israel, o capítulo 40 do livro do profeta Isaías representa a parte intermediária do livro de Isaías. Ele prega, ele anuncia, ele revela o oráculo de Deus num período antes do exílio. Esse exílio não é o da Babilônia, é o exílio da Assíria, onde numa divisão uma parte do povo negociou princípios, se misturou com o que não tinha que se misturar, e é daqui que surgem os samaritanos. Por causa do erro de uma geração, toda a posteridade pagou por isso. Eu preciso falar sobre isso, eu não ia nem falar, eu vou abrir um parênteses aqui. Por causa do erro de uma geração, toda a posteridade pagou por isso. Talvez na tua família, alguém em algum momento fez aquilo que não era aceitável diante do Senhor, ofereceu sacrifícios a outros deuses, ou até mesmo começou a lançar a tua família numa espiral de vergonha, de medo e de destruição. Mas a palavra do Senhor é o que nos restaura. E o nosso Senhor Jesus veio à terra para quebrar toda a maldição, para desfazer as obras do diabo, e para que nós fôssemos filhos aceitáveis diante do Senhor. Aleluia! E no capítulo 40, Isaías está falando no momento em que o povo está passando pelo exílio. O povo de Israel peregrinava. O povo de Israel enfrentava inimigos. E nesse dado momento aqui do livro de Isaías, ele traz uma revelação que é muito profunda, e só dá para compreender essa revelação se você recorrer ao texto original. Por quê? Ele diz: ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem forças. O jogo de palavras no hebraico aqui é um jogo de palavras poético e que revela muito mais do que o português consegue mostrar para nós. Aqui são 4 expressões, cada uma completamente com um significado diferente da outra. Dá vigor ao cansado e ele fortalece ao que está sem forças. Então, olhe para mim, por favor. Aquele que está cansado, o Senhor fortalece. Engraçado que não diz que ele dá descanso, ele fortalece. E a chave para compreender o que Deus faz está justamente em como nós estamos num determinado momento. Porque se Deus é aquele que delibera absolutamente o sim e o amém para todas quantas são as promessas de Deus para nós, isso significa que em Cristo nós somos herdeiros de todas as promessas que Deus fez para o povo de Israel e para a igreja no Novo Testamento. Posso ouvir um amém? Então, se o povo nesse momento está cansado, ele é aquele que fortalece. Porque estar cansado aqui, a expressão hebraica indica o seguinte: esse cansaço não é meramente um cansaço físico, porque é comum. Ontem mesmo, minha esposa Jéssica, ela disse que o dia parecia que tinha 48 horas. Parece que hoje o dia tem 48 horas. E a gente fica cansado fisicamente. Só que o cansaço que Deus está revelando para o povo vai muito além do cansaço físico. Porque quem está cansado fisicamente, basta descansar. É um dos mistérios. Talvez uma das coisas que eu fico mais me perguntando e tentando buscar o significado é:
o valor do sono para o ser humano. Porque o sono, ele tem não só a capacidade de relaxar a musculatura e de recuperar todas as suas mobilidades, toda a sua forma e vigor físico, mas ele também tem a função de eliminar as toxinas do cérebro. É por isso que a pessoa, quando ela é privada de sono durante muito tempo, ela começa a enlouquecer. Porque o sono, ele serve para colocar em ordem aquilo que está lentamente se tornando um caos. Mas não é isso que Deus promete àquele que está cansado. Porque se você está cansado, basta você desempenhar aquilo que Deus já te deu, para que você seja restaurado. Ele vai além. Ele diz, aquele, e a expressão hebraica indica duas coisas principalmente. A estafa de alguém que atravessou um deserto, ou o cansaço numa guerra contra algum inimigo. Olha o que Deus está dizendo. Aquele que está caminhando por lugares áridos, ai meu Deus, aquele que está caminhando por lugares inóspitos, aquele que está espiritualmente transitando uma área que não é familiar a você, e também àqueles que estão enfrentando inimigos, e a Bíblia explica, a própria Bíblia, olhe para mim por favor. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. Então olhe para mim, se é de carne e osso, não é teu inimigo. Então Deus está revelando para o povo, para aqueles que estão transitando em lugares áridos, para lugares que não são habitáveis, para lugares que não são amistosos. Sabe, temporadas que a gente caminha em locais hostis. Você caminha e parece que não sai do lugar. Vai acontecendo um monte de coisa, você acha que vai tomar uma pernada e cai. Deus está dizendo para esses que estão assim, e para aqueles que estão enfrentando batalhas para as quais você não tem resposta, batalhas para as quais você não tem vitória, batalhas para as quais você não consegue enxergar nenhuma luz no fim do túnel. Para esses, eu tenho fortalecimento. Só que o fortalecimento também não é com significado tão restrito quanto a nossa palavra no português indica. Porque para aqueles que estão assim, Deus dá para você a capacidade, é isso que a expressão hebraica significa, a capacidade de cumprir um propósito que foi gerado por Deus. Aí você começa a entender a profundidade do texto bíblico. Deus está dizendo, para aqueles que estão rodando para lá e para cá, sem saber para onde ir, o que fazer e como enfrentar as situações, eu capacito você a cumprir aquilo que foi gerado da eternidade para a tua vida. Eu capacito você a compreender, a enxergar com clareza aquilo que o céu está declarando sobre você. Porque quando você consegue olhar não para a terra, mas para o céu, você se torna um manifestante do céu na terra. Você se torna alguém que reproduz o que o céu está fazendo na terra. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Seja feita a tua vontade na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Porque a igreja foi chamada para manifestar o reino. A Bíblia diz que a natureza aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos. Porque quando nós entendemos qual é a nossa identidade, em primeiro lugar, você compreende para que Ele te gerou. E se você sabe quem você é e para que Ele te gerou, Ele te dá o próximo passo, que é capacitar você a exercer aquilo que Ele está declarando da eternidade para a tua vida. Então levanta a mão, porque eu vou profetizar. Existem coisas que você precisa colocar em prática ainda esse ano, para que Deus possa liberar algumas coisas sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Então toma posição, porque é Deus que está capacitando você para exercer todo o propósito da eternidade. Aleluia! Ele dá vigor ao cansado. Você nunca mais vai olhar para esse texto do mesmo jeito. Ele dá vigor, Ele não dá descanso. Repare no seguinte, a Bíblia diz que o Senhor nos dá descanso, mas no momento
em que está tudo turbulento à tua volta, se você simplesmente descansar, você vai perder a oportunidade de cooperar com a maneira que Deus vai tirar você do meio daquela situação. Ele dá vigor. E o texto continua. Parece, lendo no português, que ele repete, Guilherme, 2 vezes a mesma coisa, mas não é. Aí ele diz o seguinte: e ele dá grande, grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece quem está cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. De novo, para você entender o que ele vai fazer, você precisa compreender qual é o estado daquele para quem ele está fazendo. A expressão hebraica aqui, do sem força, ela tem uma expressão relativa no grego, que foi usada por Jesus, referindo-se a si próprio como a luz do mundo. Isso aqui é muito forte. Se você entender isso aqui, o evangelho nunca mais vai ser o mesmo para você. Porque para aquele que não consegue manifestar e refletir a luz do mundo, para esse ele dá grande vigor. Ouça o seguinte: Deus não chamou nenhum de nós aqui para sentarmos num banco e simplesmente nos tornarmos satisfeitos com aquilo que a gente está vivenciando. Jesus desafia todos aqueles que se aproximam dele. Ele desafia esses discípulos a se tornarem também aqueles que vão propagar o que ele primeiro ensinou. Olha o que Deus está revelando. Eu acho sensacional a maneira como o Antigo Testamento prefigura o Novo Testamento, porque Jesus revelou que ele é a luz do mundo. Mas ele também, antes de se revelar como a luz do mundo, ele disse para os discípulos: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, não serve mais para nada, a não ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Porque quando o sal perdia a propriedade que lhe é mais importante, ele era jogado na rua para derreter a neve. Só serve para isso. Como lhe restaurar o sabor? Jesus não diz que é impossível restaurar o sabor, porque Jesus está usando uma alegoria do sal, mas ele não diz que é impossível restaurar o sabor, porque mesmo que na caminhada, em algumas ocasiões você pareça que está perdendo o sabor, o Senhor sempre consegue restaurar e restabelecer as principais propriedades que Ele gerou para você. Aí Ele continua e diz: vocês são a luz do mundo. Como esconder uma cidade edificada sobre um monte? Ninguém acende uma vela e coloca debaixo de um balde. Pelo contrário, coloca no ponto mais alto da sala para iluminar a todos. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então olha só a revelação de antemão no Antigo Testamento. Para aqueles que perdem a capacidade de compreender o que significa brilhar diante dos homens para que Deus seja glorificado, vou repetir para você entender. Para aqueles que perdem de vista o que significa, vou simplificar, ser um discípulo de Jesus, porque às vezes a gente começa a caminhar e se acostuma com a igreja. Aí a gente começa a perceber a igreja não como um lugar em que a gente vem aqui para oferecer para Deus o nosso culto, mas um lugar que tem que ter um conforto para que eu fique tranquilo. Meu filho está no Kids, eu estou aqui confortável, tem um ar-condicionado, tem uma boa palavra, tem uma boa música, e a gente começa a fazer com que a igreja seja sobre nós. Vou voltar agora, rebobinar a fita. No Antigo Testamento, Deus está revelando que até para esses, o caminho não está perdido. Até para quem se tornou um mero religioso, o caminho não está perdido. Até para quem passou a considerar a forma mais importante do que o conteúdo, o caminho não está perdido. Porque Ele dá grande vigor para esses. Porque esses que se tornam sem luz,
Isso aqui é lindo demais. A expressão vigor no hebraico, ela indica se tornar alguém que é capaz não só de obedecer a lei do... Ai meu Deus, isso aqui é muito forte, gente. Aquele que se torna um discípulo imprestável, até para esses, Deus dá a capacidade de novamente obedecer a lei do Senhor, e mais do que isso, trazer outros e tornar outros aptos a fazer o mesmo. Isso aqui é doido demais, gente. Isso aqui pega a nossa lógica religiosa e explode, porque a gente está acostumado a vir para a igreja para pedir uma bênção, para receber uma vitória, por causa de uma cura, por causa de uma libertação, que a gente precisa por causa de alguém. Só que quando você começa a entender que você vem para cá por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa da glória dele, todas essas outras coisas são acrescentadas. Jesus falou, olha só, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Vocês já viram aí as aves dos céus? Elas não semeiam, elas não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial cuida de cada uma delas. Vocês já viram as flores do campo? Elas não têm fiador, elas não têm tear, elas não sabem fazer crochê. Portanto, eu digo para vocês uma coisa: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma dessas rosas. E essa flor que hoje existe e amanhã lançada fora, vocês acham que é mais especial para Deus do que qualquer um de vocês? Homens de pequena fé. Isso é um soco na cara da gente, porque a gente fica tentando resolver com a nossa força, a gente fica tentando resolver do nosso jeito, a gente cria estratégia para encher a igreja, a gente cria estratégia para atrair o povo, só que a gente não consegue perceber que a única estratégia que Jesus ensinou foi: arrependa-se, tome a sua cruz e siga-me. Olhe para mim, o evangelho puro, o evangelho simples ainda é eficaz. O arrependimento ainda é o único caminho de salvação por meio de Cristo Jesus, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que o Senhor está revelando através do profeta é o seguinte: até para aqueles que perderam de vista como é que é ser um discípulo, até para esses, Deus também tem a solução, porque esse grande vigor aqui significa, como eu te falei, ele torna você novamente capaz de obedecer à lei do Senhor. E parece que no nosso tempo, a sociedade do século 21, não se pode mais falar em lei, porque lei é coisa do Antigo Testamento, lei é a coisa que Jesus resolveu. Eu te pergunto, então a gente pode matar? Então a gente pode roubar? Então a gente pode levantar falso testemunho? Então a gente pode começar a tomar o nome de Deus de qualquer forma, em vão? Então a gente pode cobiçar a mulher do outro? Entenda uma coisa: Jesus não veio para simplesmente tornar a sua caminhada mais fácil. Deixa eu levar você num nível de entendimento mais profundo. Ele veio para tornar a tua caminhada possível, por causa dele. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém transgrediu uma lei, transgrediu a lei toda. Aí Jesus vem revelar a plenitude da lei. Vocês ouviram nos antigos que se alguém se deitar com uma mulher que não é sua, cometeu adultério e é réu de morte. Eu, porém, vos digo: se alguém olhar que doideira, cara. Se alguém olhar para uma mulher que não é sua e desejar no coração, eu digo, já cometeu adultério. Eu imagino os discípulos: Senhor, mas aí todo mundo é adúltero. Jesus entendeu tudo, pô. Agora você entendeu tudo. É impossível para você obter salvação por meio da sua própria obra, por meio daquilo que você acha que é bom. Só é possível obter salvação por meio de Jesus. É Ele que aprimora a igreja, é Ele que purifica o nosso pecado, é Ele que nos torna brancos como a neve, as vestes brancas como a lã branca. É tudo por causa dele. Aí Deus continua falando através do profeta: mas aqueles que esperam no Senhor.
meu Deus, aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força. Isso é lindo, porque depois de um tempo na caminhada cristã, você se torna alguém que já não é qualquer coisa mais que te ativa. Quando você é novo convertido, está aprendendo tudo novo, tudo é novo, você quer estar em tudo. Tem reunião de oração, você vai. Sábado de manhã você está aqui, domingo de manhã está na EBD, chega cedo na igreja. Tem reunião de oração, você está aqui, você quer fazer tudo, aí você vai acostumando com a igreja. Você vai acostumando, aí você ouve uma palavra, você já fica assim, mas essa palavra aí, né? Você começa a ficar crítico, e o próximo passo é você ficar chato. Você conhece alguém chato na igreja? Cuidado, porque se você não conhece, pode ser que alguém conheça você. Porque esse é o próximo passo. Parece que todo culto, quem está cantando, pregando, o Espírito Santo tem que tirar um coelho da cartola para você ficar feliz. Que se não acontecer, vai assim, o culto hoje foi mais ou menos, né? Mais ou menos é a tua vida de adoração. Mais ou menos é a tua vida de oração. Mais ou menos é você que não conhece a Bíblia. Porque, né? Olha só o que está acontecendo aqui, versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. A figura aqui é da pessoa mais improvável de ser derrotada numa batalha. O jovem tem vigor, o jovem é forte, o jovem aguenta, o jovem corre, o jovem faz. Mas até o jovem se cansa. Até o que é moço tropeça e cai. Vai achando que isso é alguma coisa. Desvia 1 milímetro da graça para você ver onde você vai parar. Começa a achar que é porque você prega, porque você canta, porque eu sou bom, profissional, eu passei no concurso mesmo. Vai nessa, vai. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Porque se fosse possível encontrar satisfação naquilo que a gente exerce nessa terra, irmãos, eu só preguei para chegar aqui agora, nesse ponto aqui. Se alguma coisa tivesse a ver com o que a gente vai construir nessa terra, nós seríamos os mais miseráveis de todos os povos da terra. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Para de ficar olhando demais para essa terra. Para de ficar preocupado com o que você vai construir aqui. Para de ficar preocupado com quantos likes, com quantos não sei lá o que, com o que você vai fazer, com quanto você vai receber. Porque se isso ficar ocupando a tua mente, você não vai ter tempo e nem espaço para se ocupar das coisas da eternidade. Até os moços tropeçam e caem. Porque existe uma distinção sendo feita aqui. O Senhor fortalece o cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem força. E aí o texto parece que dá uma quebra. Ele vem construindo um raciocínio e de repente parece que tem uma ruptura no texto. Está falando de um crescente, de repente, olha, até quem é como se fosse uma digressão, né? Como é que é o nome disso na língua portuguesa? Um apóstolo, sei lá, como é que é o nome disso? Você está falando de uma ideia e de repente você fala sobre uma outra ideia e depois volta sobre o que você estava falando. Depois na hora que for botar uma coisa, você edita essa parte aí. Enfim, faz de conta que, vou falar até seu nome, faz de conta que o pastor Daniel, que é professor de português, que eu perguntei aqui agora, faz de conta que ele me respondeu, irmão. Mas também a explicação que eu dei, né, horrorosa. Tá falando um negócio, fala outro negócio, depois fala um negócio de novo. Aí ele olhou, sei lá, pô. Aí o texto faz isso. Está desenvolvendo uma ideia, é como se tivesse uma pausa, fala de um outro negócio, como se fosse entre parênteses, né? Como se fosse uma nota de rodapé. E ele está desenvolvendo, de repente ele fala, olha, não esquece, ele faz isso tudo aqui, mas até os jovens se cansam, até os moços tropeçam e caem. Porque quando a gente começa a pregar,
Irmãos, você começa a pregar, aí você começa a observar essas carinhas, do jeito que vocês estão olhando para mim aqui agora, é facinho entrar um negocinho no coração, falar assim, sou fera. Uau! É fácil, irmãos. É fácil quando você está trabalhando e alguém lá no teu trabalho começa a revelar e a corroborar a ideia de que você é bom mesmo, pô. Você é bom no que você faz. Aí a gente não percebe como que tudo, absolutamente tudo, na cultura desse presente século, funciona para manter a tua atenção nas coisas dessa terra. Quantas pessoas vão vir no culto? Qual é a palavra que eu vou ministrar para a igreja? Quanto eu vou ganhar no final do mês? Quanto eu vou conseguir vender? Quantos contratos eu vou assinar? De que forma eu vou conseguir melhorar a minha qualidade de vida para a minha família? E a gente não percebe que passa a maior parte do tempo do dia pensando em você mesmo e nas coisas dessa terra. Até os jovens se cansam. Porque chega uma hora, infelizmente para o ser humano essa hora chega tarde demais, muitas vezes. Eu nunca conheci ninguém de idade que no leito de morte fala assim, rapaz, que arrependimento de ter passado tanto tempo com a minha família. Rapaz, que droga, cara. Eu investi muito tempo na minha vida em oração. Queria voltar atrás no tempo para orar menos. Eu nunca conheci alguém que diga assim, no final da vida, no leito de morte, quanto tempo eu desperdicei dando atenção para os meus filhos? Quanto tempo eu desperdicei preocupado com as coisas da eternidade? Nunca vi, gente. Mas já vi gente, conversando com gente com enfermidade terminal, dizendo assim, rapaz, se eu pudesse voltar, eu teria feito tanta coisa diferente, teria me dedicado tanto mais à minha família, teria me dedicado muito mais às coisas de Deus, teria orado muito mais, teria pensado muito mais nas coisas da eternidade. É só no final da vida que, se você não se adequar ao que Jesus está falando, está revelando, ao que a Bíblia está te ensinando, é só no final da vida que você tem essa tomada de consciência. A Bíblia está revelando, ainda que o nosso homem exterior esteja a desgastar-se, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, e por causa disso, nós fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque o que se vê é transitório, é passageiro, vai acabar, mas o que não se vê, isso é eterno. A Bíblia está revelando para nós que até quando a gente tenta desviar pelos caminhos e pelos atalhos que a gente cria na vida, Deus ainda continua disposto a endireitar aquilo que a gente quebra toda hora, para que a nossa mente seja conectada à eternidade. Olha só o que está acontecendo. Aí o texto chega no último versículo do capítulo 40. Mas aqueles que esperam no Senhor mas aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. É isso que o texto está dizendo. Aí vem a ordem gradativa das coisas. Primeiro, eles voam com asas, como águia. Depois eles correm e não se cansam. Depois eles caminham e não se fadigam. Isso aqui é um texto que é um texto cíclico no hebraico. Olha o que o texto está dizendo. O Senhor faz tudo o que eu falei até agora. Estou sei lá quanto tempo falando aqui. O Senhor dá
fortalecimento ao cansado, Ele dá grande vigor ao que está sem força. Olha, até os jovens cansam, tropeçam, caem, mas aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, aí vem a ordem gradativa. Eles voam com asa como águia. Porque quando você deposita a tua confiança no Senhor, é nas asas do Espírito, é pelo Senhor que você tem a capacidade de voar por cima de toda e qualquer situação. Eles voam com asas como águias, ou seja, o Senhor é aquele que sustenta você quando você confia, quando você espera nele. Então, o que o Senhor está impulsionando você é: voa com asas como águia, porque eu estou fortalecendo, eu estou dando vigor, eu estou dando força para você. Quando você não está aguentando mais voar, aí você corre. Você não para, você corre. Estou indo voando, aí agora eu vou correndo. Não está aguentando correr, vai andando. E quando você não aguenta mais andar, aí o Senhor novamente renova a tua força. Porque se você entende que a tua confiança está nele, quando você não aguenta mais andar e acha que vai tudo dar errado, tudo vai parar, tudo vai dar para trás, tudo vai paralisar, ele renova de novo e você está voando e nem sabe como, e nem sabe porquê, e nem sabe de que forma, mas sabe que foi ele, o Senhor, que fez isso na sua vida. É por isso que é um texto que ele nunca acaba, nunca para, ele está sempre se renovando. Aquele que espera no Senhor, ele voará com asa como águia, ele correrá e não se cansará, ele caminhará e não se fadigará, porque é o Senhor que é a origem de tudo aquilo que você vai realizar. Aleluia! Fica de pé, por favor.